Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade hoje ao nosso conteúdo de teoria do consumidor. A gente vai entrar hoje na parte que fala sobre limitação orçamentária. Ou seja, o que é essa limitação orçamentária do consumidor? Vai ser a renda nominal desse consumidor. Ou seja, o valor que esse consumidor tem de renda mensal, o valor que ele recebe de salário mensal para poder pagar, para poder conseguir pagar as suas despesas. Então, suponhamos que nós temos dois bens, X e Y, dois tipos de bens, dois tipos de produtos. A reta da limitação orçamentária é o lugar geométrico das combinações de consumo de X e de Y, que exaurem a renda nominal do consumidor. O que é que significa dizer isso? Digamos que um consumidor ele gaste apenas a sua renda com dois itens, o item X e o item Y, certo? Todo o dinheiro que ele recebe de salário no mês é gasto apenas com esses dois itens. Então, a gente vai ver aqui todas as combinações de consumo para a aquisição desses produtos, do produto X e do produto Y. Para traçar a reta, basta calcular a quantidade máxima de Y que ele vai poder comprar, né, que seria possível comprar, e a quantidade máxima de X que ele vai poder comprar também. Ou seja, quando a gente tiver esses dois pontos, o ponto do eixo X, ou seja, do produto X, no eixo X, o ponto máximo que ele vai conseguir comprar, e a quantidade máxima que ele vai conseguir comprar do Y, a gente vai marcar no eixo Y, e aí a gente vai ter essa reta marcando os dois pontos. Vamos olhar o gráfico. Então, digamos que nós temos aí um exemplo, certo? O preço do produto X é R$ 10 e o preço do produto Y é R$ 20. E a renda desse consumidor mensal é de R$ 600. Então, vamos observar aqui esse gráfico, certo? Então, nós temos aqui a quantidade máxima de X que ele vai poder comprar e a quantidade máxima de Y que ele vai poder comprar. Como é que eu sei isso? Certo? Nós temos aqui 60, que é a quantidade máxima de X que ele vai poder comprar. Como foi que eu descobri isso aqui? Certo? A gente vai pegar a renda do consumidor, que é R$ 600, e vai dividir pelo preço de X, ou seja, o preço de X é 10. Então, quando a gente divide 600 por 10, a gente vai achar 60, ou seja, 60 unidades do produto X ele vai conseguir comprar com todo o salário dele, certo? Sendo que se ele comprar essas 60, veja que tá o ponto está pegando aqui na reta X, do eixo X, significa dizer que ele não comprou nenhum produto de Y, certo? E o inverso, se ele pegasse essa mesma renda aqui, de 600, e fosse comprar apenas o produto Y, o que era que ia acontecer? Ele iria dividir esses 600 por 30, ou desculpa, 600 por 30 não, por 20, que é o preço de Y. E aí a gente acharia 30, é a quantidade máxima que ele vai conseguir comprar do produto Y, certo? Então, 600 dividido por 20, 30. E aqui nesse caso também, se eu comprar 30 produtos de Y, significa dizer que eu não vou conseguir comprar nenhum produto de X, porque toda a renda foi gastada para consumir apenas os produtos Y. Então, aí a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. 10x, por que 10? Porque 10 é o preço de X, então 10x mais 20y dá igual a 600, certo? Então, qualquer ponto que a gente for marcar aqui nesse gráfico vai depender dessa equação, certo? Então, qualquer ponto aqui a gente precisa fazer esse cálculo dessa equação, beleza? Vamos dar um exemplo aqui desse ponto B. Olha aqui, o ponto B, nós temos que foi comprado 20 do produto X e foi comprado 20 do produto Y. Como é que eu sei disso? Vamos lá. Se eu quero dizer que eu quero comprar 20 produtos X, então eu vou colocar aqui 10, certo? Vezes o valor de X, no caso, quem é o valor de X? A quantidade de X? 20. Então, 10 vezes 20, mais 20y, que é a quantidade que eu vou comprar de Y, que eu não sei ainda, vai ser igual a 600. Então, quando a gente fizer esse cálculo aqui, certo? A gente vai achar também 20 produtos
para Y. Ou seja, se eu comprar 20 produtos de X, eu consigo comprar 20 produtos de Y, certo? Então, vamos lá. Opa, voltando aqui. Deixa eu apagar. Pronto. Então, vamos lá. Então, como é que se obtém o ponto A, certo? Como eu falava no slide anterior. Divide 600 por 20. Por que por 20? Porque R$20 é o preço do produto de Y. E como é que eu obtenho o ponto D? Esse ponto aqui, ó, vai se dividir 600 por 10, que é o valor de X. Então, aí a gente vai chegar nessa equação, que a gente já falou sobre ela, certo? Ou seja, os pontos sobre a reta, eles são combinações de consumo dos dois bens, em que toda a renda do consumidor é gasta. Isso precisa ficar bem claro. Qualquer ponto aqui dessa reta, seja esse ponto A, B, C ou D, toda a renda do consumidor está sendo gasta. Ele não está ficando com nenhum real no bolso, certo? Ele está gastando toda a renda dele. Então, vamos lá, um exemplo do que a gente tinha feito lá anteriormente. Esse ponto A, como é que eu sei esse ponto A? Nós vamos colocar aqui, ó, 10 vezes 0. Por que 0? Porque esse valor de X aqui está sendo 0. Ele nem está indo para a direita, nem está indo para a esquerda. Veja que está exatamente em cima da reta do eixo Y, certo? Então, 10 vezes 0 mais 20 da forma, vezes 30. 30 é a quantidade de Y que foi adquirida. Então, 10 vezes 0 é 0, 20 vezes 30, 600. Então, 0 mais 600 é 600. Então, 600 é igual à renda do consumidor, ou seja, quando ele compra 30 produtos de Y, ele não compra nenhum de X e gasta toda a sua renda, todos os R$600, certo? Porém, nós vamos ter algumas variações nessa reta orçamentária. Que variações serão essas? Exemplo, quando os preços e a renda variam, certo? Ou o preço do produto vai variar, ou então a renda desse consumidor vai variar, beleza? Exemplo, um aumento na renda, ou seja, um aumento no salário desse consumidor, certo? Então, os preços continuam constantes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um deslocamento paralelo e para fora da reta orçamentária. Veja aqui, anteriormente a nossa reta era essa aqui, ó, 20 e 30, agora essa reta está 25 e 35. Ou seja, o que é que significa isso aqui? Significa dizer que esse meu salário, essa renda do consumidor, ele aumentou. Ou seja, a capacidade de compra desse consumidor, ela aumentou. Então, existiu um deslocamento paralelo, para fora, certo? Para a direita do gráfico. Assim também vai acontecer o inverso. Se diminuir a renda desse consumidor, ou se a renda desse consumidor diminuir, o que é que acontece? Esse deslocamento vai ser para dentro, ou seja, para a esquerda. Por quê? Porque vai diminuir a capacidade de compra desse consumidor. Antes ele recebia 600, agora ele está recebendo menos, está recebendo 500 ou 400, certo? Ou seja, a capacidade de compra dele diminuiu, consequentemente ele vai comprar menos produtos do que ele comprava antes. Porém, o que é que pode acontecer também? O preço pode variar. Veja que nesse exemplo anterior, o preço era fixo, certo? Não estava variando. O que estava variando era a renda do consumidor. Agora não. Quem está variando é o preço, certo? E aí nós vamos ter duas possibilidades também. A primeira, quando o preço de Y ele baixa, ou seja, quando o preço de Y fica mais barato, eu consigo adquirir mais produtos, ou seja, a quantidade de X que eu comprava permanece em 30, porém, o que é que acontece? Agora eu aumento a capacidade que eu tinha de comprar Y, que antes era 20, agora passa a ser 30, ou seja, eu aumento a quantidade de produtos que eu estava adquirindo, porque o produto está mais barato. Assim como se o produto também ficar mais caro. Quando o preço de Y sobe, o que é que acontece? Vai diminuir a minha capacidade de compra. Eu não vou conseguir comprar mais os 20 produtos que eu comprava inicialmente. Agora vai diminuir para 15. E eu permaneço comprando a mesma quantidade de X, certo? Porque quem está variando aqui é o preço de Y. Então, X permanece no mesmo local e Y, que é quem está variando, é quem vai ter essa variação da reta. Seja
para mais ou seja para menos, dependendo do preço. Certo? Se o preço baixa, eu consigo aumentar a quantidade de compra. Se o preço sobe, eu diminuo a quantidade de compra. Certo? Então, mesma coisa de X vai ter também em Y, certo? Ou de Y vai ter aqui em X. Se o preço de X baixa, ou seja, se fica mais barato, eu consigo comprar mais. Antes eu comprava 30, agora eu estou comprando 35. A mesma coisa se ele aumentar o preço. O preço de X antes eu conseguia comprar 30, o preço de X subiu, agora eu só consigo comprar 20 produtos de X e permanece os mesmos 20 lá de Y, certo? Então, nós vamos ter algumas variações. A variação do salário, variação da renda, a variação do preço de X ou a variação do preço de Y. Isso aí pode vir a variar essa reta orçamentária, certo? Na limitação orçamentária. E aí, vou estar enviando para vocês agora duas questõezinhas, dois exercícios, certo? A primeira questão, que diz: João possui uma renda mensal de R$ 1.200, ele consome apenas 2 produtos: vestuário, R$ 60 cada unidade, e alimentação, R$ 30 cada unidade. São 3 perguntas. Primeira, qual é a função orçamentária em questão? A segunda, construa o gráfico de limitação orçamentária de João. E a terceira, como fica o gráfico se o valor unitário da alimentação aumentar para R$ 40, certo? Então, aí a gente já está vendo aí que vai ter uma variação, depois do gráfico estar pronto, vai ter essa variação no preço da alimentação, que era 30, passa a ser 40. E a segunda questão que diz: Maurício possui uma renda mensal de R$ 900, ele consome apenas 2 produtos, o transporte de R$ 30 e a alimentação 60, certo? Então, pede também as mesmas coisas da questão anterior. Primeira, qual é a função orçamentária em questão? A segunda, construa o gráfico de limitação orçamentária de Maurício. E a letra C, como fica o gráfico se o valor unitário da alimentação reduzir para 45. Na questão anterior, o valor aumentava, nessa questão aqui, o valor vai diminuir, certo? Então, vou estar enviando aí agora para vocês.